Uma situação trágica, né, Vini? Trágica, que a gente tem que acompanhar há lamentável. tantos anos, né? Não é Lamentável. nenhuma novidade isso pra gente, né? E o futebol acho que acaba sendo realmente um reflexo da sociedade como um todo, né? Que é uma sociedade violenta. Agora, tem impressionado a frequência com que isso tem acontecido aí nas últimas semanas. Vários confrontos, mortos. A gente teve desde a Copa São Paulo, lá, aquele episódio da faca no campo, né? E a gente não sabe qual que é a melhor solução, se é identificar o torcedor que está fazendo essa violência, se é punir o clube. Enfim, até para isso a gente chamou aqui o Thiago Asmar, né, Paulo? Mas já tem outras experiências, né? Não sei se pode falar. Que de torcida Inglaterra, única a questão ou não, dos hooligans, que é o melhor? Que era uma coisa reincidente, eles tiveram que ter uma estratégia para acabar com esse tipo de atitude. Entre essas coisas, até banir certas pessoas de estarem ali, de poderem comparecer nos jogos. Não teve isso, Thiago? Como é que acaba isso, Thiagão? A gente fica meio, né, de mãos atadas, porque é uma situação que todo mundo já sabe que vai acontecer. Quando tem um grande clássico na cidade, todo mundo sabe que vão ter conflitos entre torcedores do Atlético Mineiro. Torcedores não, né? Eu costumo dizer que isso aí é quadrilha, porque eles usam uma torcida organizada para eles se organizarem como uma quadrilha. E na Inglaterra, realmente, o que eles fizeram? Eles identificaram esses vândalos e proibiram os caras de frequentarem estádio de futebol. O que acontece? Mas é proibir mesmo, não é falar que está proibido. Ele tem que ir na delegacia na hora dos jogos, ele tem que se identificar. Mas também na Inglaterra, já falei com alguns amigos, e as brigas continuam, só que elas continuam nas ruas. Então, o que eu acho que tem que acontecer? Tem que prender, porque esses torcedores, você viu aí, ó, antes do jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, eram multidões, eram grupos de cerca de 40 pessoas de um lado, 40 pessoas de outro, e com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra. Não precisa esperar uma tragédia, na minha opinião, para que eles sejam presos. Porque, para mim, se o cara tá brigando com um pedaço de pau, se o cara tá brigando com pedra, é uma tentativa de homicídio. Então, o que eu acho que tem que acontecer? A justiça brasileira, ela tem que tomar vergonha na cara e prender esses caras como tentativa de homicídio. Não pode ser como agressão, briga, porque senão eles vão para a delegacia. A gente já cansou de ver isso nos estádios. Um bonde de torcedores não, bandidos, na minha opinião, algemados. Eles vão para a delegacia. Só que chega na delegacia, eles são soltos. Então não tem como você combater o problema se a polícia muitas vezes faz o dever dela, ela, né, separa a briga, prende, leva para a delegacia e eles são soltos. Tem que ter uma forma da lei enquadrar esses marginais, esses bandidos, como por tentativa de homicídio. Essa é a minha opinião. E a gente viu, é recorrente. Foram 3 bombas jogadas no ônibus do Bahia. 3 bombas. Quase que o goleiro Danilo Fernandes ele fica cego. Nossa. Absurdo. Aí logo depois, uma pedra é arremessada no ônibus do Grêmio por bandidos da torcida organizada do Internacional. Não teve nem jogo, né? Não teve jogo. Não teve jogo. O Vila Sante, jogador do Grêmio, ele vai para o hospital com traumatismo craniano. E nada acontece mais uma vez. Mas, Asmar, será que nada acontece justamente pelo fato da gente não ter uma punição muito firme e rígida? Porque, por exemplo, nesse caso, lembra do caso da Copa São Paulo, inclusive desse ano da faca? Claro. O que eu acho que deveria ter sido de punição ali realmente feito? Amigo, o clube vai ficar sem torcida por determinado período de tempo e acabou. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, foi o fulano, não interessa. Não interessa, nós vamos prejudicar todo mundo por conta... Eu acho. Ô, Paulo, se a gente não aspecto... punir o clube e os outros torcedores de bem, seria também... uma punição didática, né? Você acha? Didático, amigo. A regra no Brasil é essa. Então é o seguinte, nós temos que trabalhar para todo mundo ir numa mesma linha de evitar que isso aconteça. E não é só a polícia que vai evitar, é a própria torcida que tem que evitar. Nesse aspecto eu concordo com você. Pune o clube. Mas pune o clube se acontecer dentro do estádio. Geralmente os piores episódios, eles acontecem fora do estádio. Não tem como você responsabilizar o clube. É culpa do clube que um bandido arremessa uma pedra no ônibus do Grêmio. Se o bandido está vestido com a camiseta, junto com vários outros que estão vestidos com a camiseta e estão indo para o estádio, é culpa do clube.
Não Pra sei. mim, Acho que assim, não é ou exatamente coloca culpa os do clube, clubes mas a nessa consciência roda do cara junto. tá num nível Ou que só então, reage Asmar, vai ser um se seu negócio time seguinte. Ah, não, olha, tem prejudicado, meia é dúzia de absurdo. gatos pingados aqui, esses caras fazem, vão tentar punir aqui, punir ali, mas é aquela coisa mais branda brasileira, vem o processo e não sei o quê, aí é aquela demora, lentidão, todo mundo já esqueceu o caso, e isso se repete, vai se repetindo, repetindo. E por que repete? Porque não tem didática. Não tem uma punição que fala, amigo, aqui vai funcionar assim e ponto. O Abel Ferreira falou que se a violência continuar, Ele vai embora. Ele vai Acabou. embora. O técnico do E Palmeiras. assim, vai pode ser embora. que haja injustiças nessa punição que eu estou sugerindo, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não vejo outro caminho. É que Mas é muito nesse aspecto- louco você ter que Eu não acionar vejo a outro consciência de um torcedor, né? Que eu acho que é igual o Thiago. Um cara que faz isso não é torcedor nada, é criminoso. Mas, assim, ative a consciência, não faça isso, senão seu time vai ser prejudicado. E o cara já não tem a consciência de que se ele ferir alguém, machucar, matar, né? Porque eles estão sujeitos a isso. É o que ele falou, é pau, um porrete na mão. Para alguém morrer, gente, não é difícil. Não, e a gente vê imagens absurdas nessas brigas, Paulinha. Ativar Você a consciência, assim, o seu time vai ser prejudicado. Você não Seu time, concorda, você pode Paulinha? matar alguém, É. você tá machucando pessoas, Você o cara concorda consegue que mobilizar nisso? ativa Não, a mas consciência das loucura pessoas? Paulo, mas eu isso, tenho não é? minhas dúvidas, sabe por quê? Porque quando acontece um episódio de violência no estádio, por exemplo, o time perde mando, às vezes deixa de ter torcida e os episódios continuam acontecendo. Não, mas a punição deixou de ter mando por quanto tempo? Uma partida? às Uma vezes fica partidinha ali. passa. Eu tô falando de uma punição rígida. Tirar o time da Rígida. Eu acho que é muito mais justo, em vez da gente assumir que nossa justiça é incompetente, porque se você vai punir o clube, você está assumindo que a sua justiça não tem competência para punir esses marginais. Eu acho que eles têm que tomar atitude para prender esses caras. Porque, ó, uma coisa eu garanto, todo policial que trabalha em estádio, principalmente o comandante, eu já cobri várias situações como essas. Eles sabem, inclusive, os nomes desses torcedores que estão envolvidos em brigas. Eles chamam por nome. Já vi algumas vezes, ó, fulano, segura o teu bonde aí, segura, não vai poder cruzar com o outro. Eles sabem quem são. Então, se você sabe quem são os marginais, se você pode identificá-los e você pode prendê-los, por que não vai fazer isso? É o que eu falo, essas brigas, elas têm que ser tentativa de homicídio. A bomba no ônibus do Bahia, ela tem que ser atentado terrorista. Porque aí o cara não vai ser solto. Agora a polícia prende, leva, você cansa de ver vários sendo algemados e levados para a delegacia. E eles saem. Então eu acho que se você for pensar só em punir o clube, você está assumindo de vez que a justiça é incompetente. Porque você tem ali bandidos e vai punir o clube por um ato de vandalismo dele. Política. Então, mas, enfim, eu quero ouvir a avaliação do Pena, mas eu acho que isso já está demonstrado, eu acho, acredito eu, né? Nós já estamos com isso na frente dos nossos olhos, assim, de maneira absoluta há décadas, né? Eu acho que algum tipo de solução diferente da que é feita precisa ter. Se não for essa, vamos pensar em outra, mas o que você acha, Pena? Eu acho que vocês dois tocam em pontos sensíveis e não são discordantes totalmente, porque, veja, o Asmar talvez possa concordar comigo, muitos clubes acabam sendo reféns das torcidas organizadas, porque as torcidas organizadas também se organizam como eleitores do próprio clube, tanto que elas têm depósitos dentro do clube, de bandeirões e tal, e isso torna muito difícil para o clube reagir contra esses criminosos. Eu concordo, não são torcedores, são criminosos, era a primeira coisa que eu ia falar, ainda bem que você já falou, porque é isso mesmo, só que esses criminosos acabam tomando as dependências do próprio clube, então tem que punir o clube também, de certa forma, para que o clube tome uma atitude mais enérgica e tenha ele, clube, a energia suficiente para afastar esse tipo de marginal que está lá nas suas dependências. É importante isso. A gente já viu, inclusive, a gente está falando de uma guerra onde as pessoas estão fazendo coquetel molotov para enfrentar as tropas russas. E a gente já viu coquetel molotov nos estádios brasileiros, ou estou mentindo? A gente já viu coquetel molotov explodindo em arquibancada. É absurdo. Aliás, Paulinho, depois, se der tempo, eu até explico um pouco sobre por que os ucranianos chamam de coquetel molotov, e não é uma homenagem aos russos. Pelo contrário, tem que continuar sendo assim. Muito bem, gente. Nós vamos para um break, então, Vini? Vamos para um break, mas só para suavizar um pouco o debate aqui sobre futebol, falar de futebol mesmo, né, Asmar? Eu ouvi um comentário hoje do nosso querido Paulo Matias, que eu achei inacreditável. O cara falou assim,
Como é bom esse técnico do Corinthians, hein? Não, bom pra caramba. Um jogo. Não, o cara bom que pra defendia o Silvinho. Não, mas em um jogo. É um você não jogo, pode nossa, falar. como é bom. Você não pode criticar também. É brincadeira, né? Concordo. É inacreditável. É que nós dois somos corintianos, Vini. Certo. Há uma diferença entre mim e você, que é a seguinte, deixa eu te explicar. Eu sou realista, você é sonhador. Você é um corintiano sonhador. Então chegou o Portuga. Chegou o Portuga, Asmar, esse aqui ficou... Nossa, agora, Paulo, você não tem noção. Quem tá vindo? A expectativa é o campeão turco do Fenerbahçe. Eu falei, nossa, irmão, que é isso? Agora, turco, português, do chinês... o negócio vai avançar. Pô, ganhou o campeonato chinês, Asmar, o chinês. Campeão português. Você defendia o Silvinho, vai Paulo. Vai decolar o negócio. É porque o Silvinho, pelo menos, tinha um vínculo com o Corinthians. Lá, não, eu também tenho. Me bota eu lá, então. Mas esse Portuga aí, você tá lidando com ele como se ele fosse o Jorge Jesus. Ah, não, chegou o Jorge Jesus no Corinthians ser. agora. Mas o Jorge Jesus foi freguês dele, hein? Foi freguês dele. Ele ganhou 2 títulos portugueses pelo Porto, em cima do Benfica do Jorge Jesus. Tá avaliando um jogo, o cara chegou quarta-feira. Vai aparecer. Muito bem, Asmar, você gosta de participar do Morning, né? Adoro, aqui eu me sinto em casa. Muito bem. E o bate-pronto? Todo dia? Todo dia, de segunda a sexta, meio-dia. Agora, né, não estamos na TV por causa da guerra, infelizmente. Mas a gente está aí de meio-dia até 1h30 no YouTube da Jovem Pan e na Rádio Jovem Pan. Então acompanhe que hoje vai ter bastante polêmica aí no Bate-Pronto. Esse é o nosso Thiago Asmar, apresentador aqui da Jovem Pan News, do esporte da Jovem Pan News, trazendo informações pra gente. Eu vou